menos pelo mapa de Israel, eles iam passar próximo ao templo. E eles iriam ver lá a imagem da figueira. E aí simplesmente Jesus olha para a figueira, né, como o texto ele leva a crer. Jesus basicamente olha para a figueira e fala: olha, eu sou a figueira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, ele está mostrando: Israel até aqui não foi necessariamente Israel que andou no caminho do Senhor. Inclusive, quando Jesus ele fala genuína e em contraste com o símbolo perfeito de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. E Salmos capítulo 80, versículo 8 ao 16. Israel como a vinha que fracassou. Isaías capítulo 5, a gente começa assim: cantarei para o meu amigo. Isso é Deus falando com a nação de Israel. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que essas uvas fossem boas, mas só deu uvas azedas. Isso é Isaías capítulo 5, versículo 1. Versículo 3 agora. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Isso é Deus perguntando a Israel: o que eu podia fazer por Israel que eu não fiz? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava boas uvas? Versículo 5: pois eu lhes digo o que vou fazer com as minhas vinhas. Jesus, o Senhor falando: derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Lembra aquela pregação excelente acerca do Senhor que nos serve? Então, Deus falando: derrubarei essa cerca para que essa vinha seja transformada em pasto. E derrubarei o seu muro para que ela seja totalmente pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Os espinheiros e as ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem mais a chuva sobre ela. Versículo 7 e a última parte dessa profecia. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele, o Senhor Todo-Poderoso, esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. O Senhor esperava retidão, mas ouviu grito de aflição. E aí justamente Jesus está deixando muito claro: olha, Israel, vocês erraram, vocês falharam, os reis fracassaram, os profetas trouxeram a mensagem, mas vocês mataram os profetas. Vocês lutaram contra aqueles que vieram em nome do Senhor. Só que aqui está a figueira verdadeira. Aleluia! Aonde vocês vão poder se alicerçar. Aleluia! E justamente Jesus continua: a videira cravada no trono de ouro no templo lembrava a eleição nacional, ou seja, a eleição que Deus fez com o povo. Mas Jesus redefine a identidade do povo, agora mostrando que todo aquele que segue a Jesus é a figueira verdadeira. Amém. Faz parte da figueira verdadeira, é Israel. Romanos capítulo 11, versículo 16 ao 24, justamente o apóstolo Paulo, ele diz assim, enxerto nos ramos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 6, diz assim: Cristo é maior que Moisés. Cristo não é um adendo ao nosso jardim, é a própria raiz de Deus. Aleluia! E a pergunta é: minha fonte de vida está em Cristo ou está no mundo? Está em Cristo ou está no mundo de Israel? Ou está nesse mundo de fora, nesse mundo distante do Senhor? Que videira nós precisamos substituir? Versículo 2, Jesus continua o seu sermão: todo ramo estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais frutos ainda. Glória a Deus. Você Aleluia. vê, existe aqui essa parte aqui, levantar e cortar, limpar e podar. E Ezequiel capítulo 15, justamente ele está falando no texto a respeito de uma linha infrutífera. Jó capítulo 15, versículo 32 e 33 diz que o ramo que não floresce. O Senhor deixa muito claro que Ele é o agricultor. E Ele deixa muito claro que todo aquele que está alicerçado dele vai dar fruto. Amém. Só que esse fruto, quando Ele diz que vai dar, não é um fruto necessariamente no tempo que nós esperamos que vai ser dado. Pelo contrário. Deus é quem estabelece os tempos, Deus é quem estabelece as estações, Deus é quem estabelece, inclusive, o, entre aspas, tamanho do fruto. Porque às vezes a gente vai comparar o nosso, entre aspas, fruto e vai comparar com a vida do outro. Mas na realidade, Deus tem um plano para cada um de nós. E Aleluia. a partir do momento que a gente compara os nossos planos, ou melhor, os nossos frutos com o fruto do nosso irmão, a gente está dizendo que Deus é bom. Agora, como pode Deus errar se Ele é perfeito? Ou melhor, como pode Deus ele dar um fruto certo para um e dar um fruto errado para o outro? Pelo contrário, Ele é um agricultor. Ele, melhor do que nós, sabe o que nós de fato precisamos. Aleluia. E justamente o agricultor do século I, ele usava uma faca para poder podar. Ele pegava ali todo aquele pó, aquela grama, aquele mato seco, e ele queimava. Aí que está, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 18 ao 20, fechado, ele diz assim, a época da colheita. E aí ele fala justamente da escatologia, fala justamente do Apocalipse. Só que o Senhor deixa muito claro uma coisa. Há uma total diferença entre a poda para a santificação e o crescimento e a punição e o queimar. Como assim? Quando a gente para pensar, a poda física, ela é diferente da poda espiritual. Muitas vezes a gente olha, analisa determinadas coisas da nossa vida e a gente analisa do lado material, digamos assim. Só que Deus ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa ter materialmente falando e também aquilo que a gente não pode ter, digamos assim. Porque se nós que somos maus, se nossos filhos, por exemplo, nos pediam uma moto de 1000 cilindradas, a gente nem lugar de moto sabe, o pai não vai fazer isso. Se nosso filho pedir uma cobra para brincar como um animal de estimação, a gente nunca vai fazer isso. Se nosso filho pedir para pular de paraquedas, sem paraquedas, a gente nunca vai deixar uma coisa nesse sentido. Então, Deus ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E Ele tira aquilo que não presta, para que a gente não se perca. E justamente Ele nos dá coisas para que a gente se prenda a Ele. Ou melhor, até mesmo se prenda à necessidade de estarmos com Ele. Porque às vezes a nossa natureza é tão má que quando a gente, como o Salomão fala, eu não peço a Deus para não ter nada ao ponto de eu ter que mendigar, e também ao ponto de eu ter muito e esquecer do Senhor. Não, pelo contrário. Eu peço que eu viva tranquilo com o Senhor. Amém. Ele entendeu o nível que ele tem que estar. E justamente, quando a gente fala da poda física, o Senhor mostra que Ele remove galhos doentes. Mas justamente a poda espiritual que Jesus faz em nós, Ele remove hábitos ruins. Aleluia. Pecaminosos. Obrigada, Jesus. Jesus ele trabalha dessa forma em nós. Aquilo que nós um dia, olha que coisa incrível, aquilo que nós um dia a gente já gostou, a gente já amou, a gente já correu atrás, a gente já gastou dinheiro atrás de determinadas coisas. Depois que a gente começa a andar com Jesus, a gente não lembra mais dessas coisas, a gente não gosta mais dessas coisas, a gente não busca mais essas coisas. Pode até lembrar, mas aquilo já não atrai mais a gente. Aquilo já não nos tira ali da nossa paz. Pelo contrário, aquilo é uma coisa que a gente começa a deixar, até o ponto que a gente começa a ter até nojo daquilo. Porque é isso que Cristo faz. Ele entra em nosso jardim e Ele nos poda e vai nos transformando. Ele visa uma produção de frutos maior. Glória a Deus. E justamente visa um caráter mais aperfeiçoado. Gente, todos nós
nós podemos cair, falhar, pecar, porque faz parte da nossa natureza. Mas na medida que a gente está com Ele, nós somos cada vez mais aperfeiçoados nele. Aleluia. Obrigada, Jesus. Justamente, Jesus ele tem tanto cuidado em mostrar isso, que poucos versículos atrás ele estava ali conversando com Pedro e os discípulos também. E aí justamente aquele versículo bem interessante, Jesus chega lá e fala: olha, eu tenho que lavar os seus pés, para que vocês venham debaixo comigo. E aí Pedro: olha, não lava meus pés não, quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? Oh. E aí ele fala: olha Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem baixo comigo. Aí Pedro: não, então me lava todo, os seus pés não. Mas aí que está, pouco tempo, né, se a gente analisar um pouquinho antes, Pedro falou: Senhor, olha, eu estou sentindo que o Senhor está falando muito de morte, eu estou sentindo que o Senhor está falando muito em nos deixar, muito em ter que cumprir a missão, mas contigo eu vou até o final, e eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor não. Jesus olha para ele e fala assim: atrás de mim, Satanás. Ou seja, mesmo a gente andando com ele, a gente pode cair. E está tudo certo, sabe por quê? Porque nós temos um Consolador e alguém que cuida de nós, alguém que vai transformar na medida que ele quer. Aleluia. Gente, o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento de forma tão plena que ele orou a Deus para tirar um espinho na carne que a gente não sabe qual é. E aí justamente o Senhor fala assim para ele: olha Paulo, deixa eu te falar uma coisa, esse espinho na carne faz com que você se aproxime de mim, porque você vai ter que me buscar para poder se livrar disso. Ou seja, o próprio Satanás trabalha para Deus, para que a gente possa estar alinhado com Ele, para que a gente possa estar alinhado com Deus. As dificuldades podem aparecer, as dificuldades podem surgir, mas Deus, Ele olha e fala: filho, eu estou aqui contigo, só me pedir, eu estou aqui com você. Aleluia. Glória a Deus. Justamente a dor acontece, mas é momentânea, porque a frutificação que o Espírito Santo tem em nós, justamente ela é eterna, e é isso que o Senhor quer de nós. Amém, Jesus. Estou permitindo que Deus me limpe, ou eu estou resistindo à face que Ele me cura? Oh Deus, Misericórdia, Jesus. Versículo 3, Jesus continua: vocês já estão limpos pela Aleluia. palavra que lhes tenho dito. Em Salmos capítulo 119, versículo 9, fala da purificação pela palavra. E aí justamente o versículo 9 diz assim: como pode um jovem manter pura a sua conduta? E aí justamente o salmista responde através do Espírito Santo: vivendo de acordo com a tua palavra. Que interessante é que isso é muito interessante, que o apóstolo, né, nesse caso o salmista, ele não fala daquele que é experiente, daquele que tem mais tempo de vida nessa terra, daquele que tem mais conhecimento. Não, ele fala o jovem. Por quê? Porque o jovem maturo. O jovem, querendo ou não, ele não tem experiência para poder seguir bem com o Senhor. Mas justamente Deus fala assim: olha, mesmo um jovem que não tem experiência, mesmo um jovem que não conhece o mundo, mesmo um jovem que não conhece o bem e o mal, se ele viver de acordo com a palavra, é Deus quem disse, ele vai viver, se manter de forma pura. Aleluia. Então, assim, Obrigada, Jesus. gente, é o que justamente Jesus está falando lá na frente para os discípulos. Os discípulos viram Jesus os lavar pela palavra. Amém. E Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: o lavar pela palavra, para santificá-los, tendo purificado pelo lavar da palavra, mediante a palavra que eu tenho vos dito. Efésios. A santificação começa com o ouvido. Com o ouvido antes de alcançar o fruto. Jesus diz o quê? Que aquele que ouve as palavras anda algo diferente. Como Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e me ouve, esse é o que me ama. Amém. E esse que me ama será amado do meu Pai. Amém. E eu manifestarei a ele e farei nele morada. Amém. Ou seja, Aleluia. antes era aquele que está longe, ou aquele que está longe. Mas aquele que tem os meus mandamentos e me ouve, esse é o que me ama. Olha, a gente sai de longe e fica perto. Ouvindo a palavra dele, a gente fica perto. E justamente, aí uma pergunta para mim, que eu faço para mim
Mas peraí, será que a gente pelo menos teve um minuto para falar, Senhor, eu te apresento esse dia? Senhor, eu te apresento esse dia para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Eu te apresento esses projetos que eu tenho, eu te apresento essas metas que eu tenho. Será que a gente tem um minuto só para apresentar nosso dia a Deus? E antes de dormir? Todo mundo tem aquele momento de tomar um banho e já está andando para ir para a cama. Será que naquele andar para ir para a cama a gente ali não pode, ó Senhor, eu te agradeço pelo dia, muito obrigado. Às vezes a gente esquece. Claro, pelo cansaço, pela fadiga, pelo tempo, mas Jesus nos mostra. Olha, a gente tem que se lavar todo dia. Amém. Permaneçam em mim. Jesus continuando. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Aleluia. Nenhum ramo, Jesus deixou muito claro, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, Verdade. se não permanecer na videira. Amém. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Aleluia. Aleluia. Justamente em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, Deus deseja habitar, viver, tabernacular no meio do seu povo. Deus já deixa muito claro, desde o início, que Ele não é um Deus de longe. Ele não é um Deus que nos fez e nos largou. Ele não é um Deus que nos fez e nos abandonou. Ele não é um Deus que nos fez e se esqueceu da sua criação. Pelo contrário, Ele escolheu tabernacular em nosso meio. Aleluia. E justamente quando a gente vai entender o que é tabernacular, é morar, é habitar, é viver conosco. E aí Aleluia. justamente Deus diz assim, olha, aos discípulos de Jesus, a gente às vezes pode pensar assim, Jesus ele ia lá, acordava e tal, tinha a vida dele, e aí ia lá e saía batendo na porta de cada um, ô meu filho, vem cá, André, Pedro, João. Não era assim não. Ele estava ali o tempo todo, era presente. Jesus, ele tinha os discípulos como amigo, como Aleluia. irmão. E quando a gente começa a entender que Jesus ele nunca deixou seus discípulos, pelo contrário, a gente começa a entender que ainda hoje continua do mesmo jeito. Aleluia. Jesus não nos deixa, somos nós que deixamos Jesus. Jesus não nos deixa, somos nós que esquecemos de dar bom dia para Ele. Jesus não nos deixa, somos nós que esquecemos de chamar Ele para dormir com a gente. Jesus não nos deixa, mas somos nós que esquecemos de chamar Ele para comer. Justamente em 1 João capítulo 2, versículo 24, o apóstolo João está falando da unção que permanece. Que o Espírito Santo habitaria no nosso meio, ele ia viver em nosso meio, ele ia estar conosco todos os dias, inclusive até a consumação dos séculos. Você vê, não é uma unção de um momento, não é um permanecer geográfico ou temporal, mas é um permanecer constante e eterno. Aleluia. A partir do momento que Cristo chegou na sua vida, já era, é até o final da eternidade e continua e continua e continua. Jesus nunca esqueceu de nenhum deles. Aleluia. Por que Jesus hoje vai esquecer da gente? Ao contrário, hoje nós não só temos Jesus, mas temos o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia. E Obrigada, justamente o Espírito Jesus. Santo é a promessa, mais uma vez, que Ele vai voltar para nos buscar. Verdade, Deus. E aí, versículo 5, Jesus repete mais uma vez, de forma enfática: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. E ele continua: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verdade, Gente, Deus. Jesus já deixou claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, ele deixa muito claro: se vocês não podem fazer nada sem mim, o oposto é o quê? Comigo vocês podem fazer o quê? Tudo. Por quê? Porque vocês estão alicerçados em mim. O que vocês pedirem não vai vir da parte de vocês, mas vai vir do Espírito do Senhor em vocês. O que vocês fazem não é da parte de vocês, mas é da parte de Deus. O trabalho que vocês têm, a vida que vocês têm, o ambiente que vocês passam, gente, a gente não faz ideia de quantos livramentos Deus nos dá o tempo inteiro. Verdade, Deus. A gente, assim, de uma forma muito difícil até de entender, mas se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar momentos que a gente acabou de sair de um lugar. 20 segundos, 1 minuto depois que a gente saiu, aconteceu coisas terríveis ali. E iria sem nós. Ou o oposto. A gente acabou de chegar, acabou de acontecer uma coisa avassaladora. Por quê? Porque nós estamos alicerçados nele.
E Ele cuida do que é dele. Ele Aleluia. cuida. E não é só a gente, mas somos nós e quem está conosco também. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela flui, ela derrama, ela continua a fluir. O Evangelho é sobre você até chegar em você. A partir do momento que chegou em você, não é mais sobre você, é sobre o outro, que Deus vai usar a sua vida para chegar no outro. Verdade, É um Deus. transportar contínuo. E aí que está, por isso que em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 8, o Senhor está falando, a gente não tem como ler aqui tudo, mas Ele está falando da árvore junto às águas. Que Ele está falando assim que eu colocarei a árvore plantada junto às águas. Para que o tempo inteiro seja regado, para que o tempo inteiro seja cuidado, para que o tempo inteiro seja renovado, dia após dia. Aleluia. Ramos separados murcham. Poucos minutos. Quantas vezes a gente já viu alguém cortando uma árvore, e aí corta a árvore, tira lá e joga lá, e aí questão de pouco tempo o sol murcha? A gente vê isso sempre. Mas aí que está. Quando esses ramos eles são colocados ali perto da água, o que acontece? Nasce vida. Ainda que a gente achasse que tivesse morrido, não nasce vida. Por quê? Porque assim Deus fez. Aleluia. Para justamente nos ensinar que Verdade. mesmo que a gente pareça, que a gente está nos planejando a nossa vida, a gente busca Ele e Ele nos renova. Verdade. Ele nos ensina isso. Sempre que a gente estiver no pior cenário, não tem problema. Lá a gente continua louvando, lá a gente continua adorando, lá a gente continua agradecendo, porque ali Ele vai estar presente conosco. Amém, Jesus, A obrigado. nossa distância para Deus não é de Deus para nós, mas é de nós para Ele. Gente, Deus está pertinho, basta a gente buscar. Deus está pertinho, basta a gente clamar. Só isso. A nossa distância depende de nós. Ele Verdade. continua. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deus. Jesus deixa claro, vocês sem mim nada pode, mas comigo tudo posso. Acabou. A autossuficiência é a raiz da esterilidade. Se a gente quiser fazer o que a gente quer da forma que a gente quer, já era, a gente está perdido. Mas se a gente falar, Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, já era. É Ele em nós que vai ser trabalhado. Aleluia. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Gente, pelo horário a gente tem que correr muito. Mas assim, Isaías capítulo 1, versículo 31, o Senhor está trazendo o juízo, Ele está trazendo o lago de fogo. E Ele está falando assim que aqueles que não estão nele vão ser lançados no lago de fogo. Mas o oposto é verdadeiro. Se nós estamos nele, nós nem vamos conhecer essa realidade. Aleluia. Porque é Ele quem garante. Amém. Gente, a gente não tem capacidade de se salvar. Jesus acabou de falar. Vocês não conseguem fazer nada por si só. Mas sou eu que trabalho em vocês, sou eu que salvo vocês. Aleluia. Quando a gente entende essa lógica, a gente passa a ter tranquilidade. Tranquilidade de poder viver e saber que a gente pode errar, pode falhar, mas ainda assim Ele vai nos mudar, ainda assim Ele vai nos transformar e ainda assim Ele vai nos amar. E no decorrer do tempo Ele vai nos transformar. Aleluia. Vamos continuar, vamos correr bastante por causa do horário, mas versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e aí Jesus começa com um se. Pode ser que a gente permaneça ou não, é uma escolha nossa. E as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, Aleluia. e lhes será concedido. Amém. Gente, quem falou isso foi o mestre, foi o rei, foi o Senhor dos senhores, foi o próprio Deus que criou tudo e todas as coisas. Aleluia. E é justamente Mateus, ele faz uma indagação. Por que a gente ora e não recebe o que a gente quer? E ele responde, porque a gente pede segundo a nossa vontade. Qual tem que ser nossa oração? Deus, eu quero pedir conforme a tua vontade. Eu quero andar conforme o teu rio. Eu quero fluir conforme aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais o meu desejo, eu não quero mais o que eu acho, mas eu quero aquilo que o Senhor quer todo dia. Aleluia.
causa do horário. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Aleluia. E assim serão os meus discípulos. Gente, a gente tem que entender, como Isaías capítulo 53 fala: e foi subindo como renovo, como raiz em uma terra seca. Jesus verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Aleluia. Gente, toda vez que Jesus olha para cá, ó, ele se alegra. Glória. Porque no meio desse mundo, no meio desse pecado, no meio dessa aflição, no meio de tanta coisa que podia ter nos arrancado da presença dele, olha a gente aqui. Aleluia. Olha a gente aqui com ele, olha a gente aqui buscando ele, olha a gente aqui continuando aquilo que ele começou. Aleluia. Gente, nós somos a alegria que o Senhor hoje tem. E essa alegria vai ser muito maior. Jesus está até hoje sem cear por causa de nós. Jesus está até hoje sem sentar à mesa com o Pai, glorificando ao Pai, enaltecendo ao Pai, ceando com os anjos, ceando com o Pai, por causa de mim, por causa de você. Porque Ele está nos aguardando. Aleluia. Obrigada, Jesus. Ele está nos honrando, para que quando a gente chegue lá, junto com seus irmãos, que somos nós, a gente possa cear com o Pai. Isso é honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Oh, Deus. Permaneçam, pois, no meu amor. Aleluia. Gente, Jesus está botando o nível lá em cima. Ele não está falando assim como o mundo ama, ele não está falando assim como o seu irmão ama, ele não está falando assim como você acha que o amou, não. Como o Pai me amou, Aleluia. assim eu os amei. Permaneçam neste amor. Aleluia. Gente, Glória a Deus. esse amor não é um amor do mundo, é um amor sacrificial, é um amor árabe, é um amor de dar tudo, é um amor de abrir mão de tudo em prol de, é um amor da gente, de fato, abandonar tudo que a gente tem, nossas vontades, nossos desejos, nosso ego, tudo que não presta, mas falar assim: Senhor, eu quero ser um contigo. E eu não quero mais ser o que eu era ontem. Eu não quero mais ser o que eu fui. Não, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Amém. Glória. Gente, justamente, só vamos correr aqui por causa do horário, mas em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, se puderem, em nome de Jesus, em casa, vale muito a pena. O apóstolo Paulo está falando da largura e da profundidade do amor de Cristo. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem os dominadores, nem esse mundo, nem o mundo que há de vir. Nada pode nos separar do amor de Cristo por nós. Nada. Aleluia. A gente tem que lembrar disso todo o tempo. Amém. Porque a cada momento, a permanência no amor dele é que nos transforma. A permanência no amor dele é que nos muda. Aleluia. A permanência no amor dele é o nosso tempo que ele fala assim: olha, filho, agora eu vou tirar você desse tempo, dessa terra, e vou te dar o pão nosso de cada dia. Como pode o pão nosso de cada dia nos dar hoje? Peraí, se é de cada dia, por que nos dá agora? Se ele quer de cada dia, se ele já disse que vai nos dar, aí que tá. Ele fala: ó, eu trago um pedaço do céu agora para você nesse momento. Aleluia. Eu trago a paz para você mesmo em meio à guerra. Eu trago a paz que o mundo não conhece e que o mundo nunca vai conhecer. Ele quer justamente fazer assim, ó. Eu quero que vocês entendam que mesmo estando no mundo, eu tenho algo muito além. Estejam pois no meu amor. Versículo 10. E aí Jesus continua: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Amém. Jesus deixa muito claro, gente, é uma escolha. Jesus deixa muito claro assim, logo no início: se vocês obedecerem. Ou seja, pode ser que a gente não queira obedecer. Pode ser que a gente comece o dia de qualquer forma, de um jeito logo imediato. Claro, a gente tem dificuldades, a gente tem tempo, a gente tem meta, a gente tem obrigação, a gente tem esse tipo de coisa. Mas Jesus deixa muito claro e fala: olha, eu quero o melhor seu, mas acima de tudo, eu quero que você pelo menos, no mínimo, faça por mim. No mínimo, fala: Senhor, bom dia. É pouco, mas esse Senhor, bom dia já é suficiente para você abrir a porta. Porque todo dia Deus, o Senhor Jesus, ele vem até nós e fala assim: ó,
disse e ele continua. A obediência é o caminho que ele quer. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você vê, Jesus ele quer não a alegria passageira, não a alegria momentânea, não a alegria geográfica. Não. Ele quer a alegria de termos ele em nossa vida. Amém. Gente, imagina lá o que é a gente ter o próprio Rei, Senhor, Todo-Poderoso do Universo dentro da nossa casa. Onde é que eu vou deixar ele? Eu vou botar ele aqui na sala. Ah, mas na sala qualquer um pode chegar e entrar. Não, eu quero botar Jesus no meu quarto, que é um lugar mais íntimo. Outras pessoas falam, não, eu quero botar na cozinha, porque na cozinha é o lugar que eu fico mais e tal. Outras pessoas falam, não, eu quero botar nessa sala aqui, porque não sei, aqui onde eu durmo melhor. Mas a questão é, Jesus quer isso com a gente. Ele não quer ficar na porta só batendo. Ele quer entrar. Aleluia. E ele quer entrar e viver com a gente. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, estou com fome, vamos comer. Ele quer isso, ele quer comunhão, ele quer amizade. Amém. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Aleluia. Gente, olha isso. Olha o nível, olha o cuidado, olha o zelo. Ele podia falar assim, olha, amem uns aos outros assim como vocês acham. Amem uns aos outros assim como vocês entendem que é. Ele diz, não, amem uns aos outros como eu os amei. Ou seja, deem até a vida que vocês têm pelos seus irmãos. O nível é esse. Se a gente pensar nesse nível, a gente começa a seguir aquilo que o Senhor falou em Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás, pois, ao teu próximo. Gente, o nível que o Senhor quer da gente não é simplesmente a gente falar que a gente vive com Ele. Não, é a gente viver dia após dia com Ele. Amém. É isso que Ele quer. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. Jesus está falando. Jesus que disse. Inclusive, tem uma coisa que é justamente o ensinamento que o Senhor passa através disso. Vocês não são só meus servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Não, vocês são meus amigos. Amém. Porque o amigo sabe aquilo que o Senhor ele faz. Glória A a gente não Aleluia. vê um ditador, um rei, ele fala assim, olha, eu quero que você faça isso por causa disso. Por exemplo, eu quero que você abra a porta para poder vendar. Eu quero que você tire essa cadeira daqui, bote lá para poder ter mais espaço. Eu quero que você pegue esse copo e enche de água. O ditador não fala isso, o ditador fala, faça, abra a porta, tire a cadeira, enche de água. Mas Jesus, ele fala, olha, eu não sou ditador, pelo contrário, eu quero ser amigo de vocês. Amém. Por isso que Glória. tudo que eu faço, por isso que tudo que eu fiz, eu busquei ensinar a cada um dos meus irmãos. Glória a Deus. Para que vocês entendam que vocês também são filhos do mesmo Pai que eu sou. Aleluia. Vocês não são largados ou abandonados ou deixados, pelo contrário. Vocês são filhos do meu Pai também. Aleluia a Deus. Versículo 14, e vamos correr. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus está falando. Glória a Deus. Versículo 15. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tenho conhecido. Gente, Jesus não quer que a gente conheça Deus de ouvir falar. Jesus quer que a gente seja ligado com Deus o tempo inteiro. Jesus não quer que a gente conheça a Deus e ouça o Senhor uma vez no ano, um Natal, um Ano Novo. Não. Ele quer o tempo todo. Inclusive, quanto mais a gente entende que talvez hoje seja o último dia da nossa vida, a gente não sabe. Mas a questão é, para o Senhor, esse dia pode ter valido mais do que 1000 anos aqui na Terra. Porque Ele considera quando a gente abre a porta. Gente, Ele considera quando a gente dá bom dia.
considera quando a gente fala: Senhor, bom dia, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade no dia de hoje. Para Deus, isso é muito valioso. Aleluia. É isso que Ele está mostrando. Eu quero que vocês entendam que eu considero a presença de vocês e que eu amo vocês. Amém, Deus. Agora é uma escolha, se vocês assim quiserem. Aleluia. Versículo 15, ou versículo 16. Vocês não me escolheram. Jesus falando: não foi vocês que me escolheram. Não foi vocês que me escolheram. Mas eu, Jesus, foi quem nos escolhi. Amém. Gente, não foi você, não foi você, não foi você, não foi você, não foi você que foi até Jesus. Foi Jesus que foi até você. Obrigada, Deus. Foi Ele que foi até você. Foi Ele que fez esse encontro. Foi Ele que falou assim: eu vou atrás dele, eu vou atrás dela, e acabou. Obrigado. E Jesus foi, e te alcançou. E te alcança todo dia. E te resgata do mais profundo do inferno. E fala: ei, você é filho. Você esqueceu que você é filho? Você esqueceu que você é filho? Você é um com o Pai, porque eu sou um contigo. Versículo 17. Opa, ainda finalizando o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, que permaneçam a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Gente, Jesus está deixando claro: a nossa missão aqui é viver para Ele, porque se a gente vive para Ele, a nossa vida anda conforme a vontade dEle. Gente, a gente pode não gostar de algumas coisas, isso é normal. A gente pode não ter muita felicidade em determinadas coisas, porque assim é. Mas se a gente busca estar com Ele, tudo que vem na nossa vida é conforme a vontade e a permissão dEle. Porque Ele é nosso dono, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso amigo. Gente, a gente tem que entender: se a gente quer o bem para o nosso amigo, se a gente quer o bem para o nosso filho, se a gente quer o bem para o nosso pai, se a gente quer o bem para a nossa mãe, se a gente quer o bem para o nosso irmão, se a gente quer o bem para o nosso filho, imagina Jesus para a gente. Vamos seguir, vamos andar, vamos caminhar, porque Ele cuida de nós. Ah, tá difícil? Tá. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas ó, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci. Aleluia. E justamente a vitória de Jesus, ela não é uma vitória só dele, é uma vitória de quem está com Ele também. Já é a gente, porque a gente está nele. E lembra, se a gente está nele, a gente dá fruto. Se a gente está nele, a gente está ligado, a gente é um com Ele. Amém. Versículo 17, o último versículo, para finalizar aqui. Jesus, ele, no cenáculo, naquele ambiente, indo ali para o Getsemane, e os próximos versículos, ele já está nesse ambiente do Getsemane. E ele continua ensinando aos seus discípulos, porque ali é um dos últimos momentos dele, antes de todo aquele martírio, por mim e por você. E ele fala assim, Jesus, depois de tudo isso, ele diz assim, ó: este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O nível é esse. Não é amar como a gente acha, não é amar como a gente imagina, não é amar como o mundo diz, não. Mas é amar como Cristo amou. Amém, Jesus. É suportar. Porque imagina, Jesus, ele está ali na sinagoga, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus encarnado. Ele está ali. E aí simplesmente ele está naquele ambiente e tem que ouvir todo aquele... Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, que por fora são muito lindos, mas por dentro são sepulcros caiados. Jesus, ele teve que ter toda a paciência para ouvir eles, para daí ele levantar, e com todo o tempo e toda a reverência, ele lembra: olha, eis que hoje nós viemos, eu vim para cumprir aquilo que foi profetizado, para que cegos vejam, surdos ouçam, e para que o ano aceitável do Senhor chegue. Justamente Jesus, ele mostra: a gente tem que suportar um ao outro, a gente tem que amar um ao outro, a gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente queria que fosse feito conosco. A gente tem que, muitas vezes, até mesmo por causa da nossa posição filho de Deus, a gente ser forçado a dar outra face. É fácil? Não é. É simples a gente muitas vezes abrir mão do nosso tempo
para poder chamar ele a viver durante o dia, olha, é boa a presença do Senhor, é maravilhoso, é o ideal, inclusive. Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo ali no nosso tempo. Mas Jesus fala assim, olha, mesmo você é filho, mesmo você é filha, tendo sua correria, tendo seu dia a dia, tendo suas dificuldades, ainda assim eu estou à porta e eu bato. E se você abrir, eu vou entrar. E se eu entrar, você vai conseguir amar o seu irmão, assim como o Pai me ama, e assim como eu amo vocês. Amém. E é isso que ele fala, amem uns aos outros.